Salve quebrada! Estamos de volta no 5º episódio dessa 4ª temporada e o tema de hoje vai trazer luz às questões que expõem nossos adolescentes a ambientes prejudiciais para o desenvolvimento nessa fase em que as emoções dominam o pensamento e as ações. Neste ano, a Netflix lançou a série britânica Adolescência, que conta a história de um menino de 13 anos que comete um crime contra uma colega da mesma idade, impulsionado por questões como masculinidade tóxica, bullying, acesso a grupos de violência em redes sociais, falta de comunicação com os pais e professores, além de questões emocionais que pertencem a essa fase da vida, como a necessidade de aceitação e de pertencer a um grupo. Para conversar com a gente sobre como essas questões se apresentam na vida real, eu recebo Leandro Rodrigues, psicanalista com mais de 20 anos de experiência na atuação com assistência social e atualmente coordenador do Centro da Criança e Adolescente da Fundação Julita. Leandro, muito obrigada por aceitar desenrolar esse assunto com a gente, viu? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite a todos e todas e vamos desenrolar junto aí. Bora! Bom, a série Adolescência, ela aborda como a fragilidade emocional dos adolescentes e a busca por esse pertencimento pode ter consequências brutais. De que forma esse contexto se manifesta na vida de adolescentes que vivem em periferias e quais são os fatores que mais contribuem para essa vulnerabilidade? Quando você faz essa pergunta, Rebeca, eu fico pensando que muitas vezes esses adolescentes, eles não conseguem dizer o que eles estão sentindo. Então, quando não traz à tona, eu tenho que explanar. Então, muitas vezes eu sou agressivo, às vezes eu sou muito chorão, e eu não consigo dizer o que eu sinto. Então, às vezes as famílias não escutam, então faz todo esse processo. A distância geracional é uma barreira que impede a compreensão do universo desse adolescente. Como acolher e ficar atento a sinais que indicam que algo não vai bem? Eu sempre coloco que as famílias precisam de tempo. E tempo as famílias não têm na nossa periferia, porque muitas vezes são mães solo que precisam trabalhar longe. Então, tem mães que acordam 4h30 da manhã para ir trabalhar na Vila Mariana, no centro, para até chegar lá. E quando chega à noite, o filho quer falar tudo, a filha quer dizer tudo e não consegue, porque não consegue ser ouvido. E às vezes a família precisa parar para ouvir o que eles estão dizendo, né? Você falou sobre essa questão de tempo, não é? Que é tão importante. Como lidar com isso também nessa fase onde o adolescente ele vai se fechando e vai tendo como referência pessoas da mesma idade que ele, que indicam alguma coisa que está na moda, que indica algo que ele está vendo no celular. E muitas vezes os pais eles não têm acesso a esse tipo de conteúdo ou conversa que esse adolescente tem. E isso dos colegas dizer, Rebeca, é muito nesse lugar mesmo de falar assim: olha, você consegue me ouvir, porque você é igual a mim. E aí os pais esquecem que foram adolescentes. E quando a gente esquece que é adolescente, a gente cria um bloqueio, onde eu tenho que dizer para aquele ser que está em formação que ele precisa crescer, que ele precisa ser adulto. E aí ele deixa de ser, ele prefere ouvir aquele colega que está acolhendo aquela necessidade. Então, eu falo para você, você precisa ter um iPhone 15, você precisa ter um relógio da hora, uma camiseta de marca. Existe uma idade ideal que se pode deixar o adolescente ter um perfil nas redes sociais, por exemplo? Como você avalia o impacto desse adolescente que é impedido de ter o celular quando todo mundo na volta dele tem o aparelho na mão? E a gente vamos pensar dentro da periferia, né? Que nem todas as famílias têm condições de dar um celular para os adolescentes, né? E quando você me pergunta sobre qual é a idade ideal para ter um perfil nas redes sociais, já começamos que eles colocam o perfil americanizado para lá que eles têm a idade para usar as redes sociais. Aqui na nossa lei diz que é a partir dos 16, mas tem crianças que estão no ventre e já tem um perfil. Mas claro que isso vai trazer que responsabilidade eu dou para ele. Então eu estou dando autonomia. Que autonomia eu dou para meus filhos? Para esse adolescente que quer ter uma rede social. O que eu posso colocar, o que eu não posso ter, e como eu vou usar o termo popular, controlo. Né? Eu não gosto desse lugar do controle, mas quais são os acordos que eu faço para esse adolescente ter essas redes sociais? E se eu não consigo ter esse acordo, eu prefiro deixar na mão dele. A série expõe muito como os grupos que existem nas redes sociais, que a gente chama de machosfera, né, grupos que propagam o machismo, o racismo,
preconceitos, por exemplo, influenciou a cabeça desse adolescente que cometeu aquele crime. Vamos trazer para a nossa realidade como que a gente pode blindar esses nossos adolescentes, uma vez que isso está bombardeado e de fácil acesso na mão deles, né? E aí eu lembro, me traz uma lembrança, Rebeca, que teve uma época que teve aquela baleia azul, que tinha comando, tinha fases para matar pessoas, né? Ou então, o do caso mesmo da série A Realidade que aconteceu, foi uma menina trans, que foi morta por um colega que não aceitou que ela era uma menina trans. E quando a gente pensa no nosso machismo estrutural, aonde o menino precisa ter, 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 e aí quando ele percebe que uma colega tem uma coisa melhor do que ele, então você não pode ter. E dentro da nossa periferia tem isso. Então, a nossa mídia também traz um lugar muito machista. Então, você precisa ter isso. Por que preciso ter isso? Como que tá a minha vida, né? E eu falei dessa questão dessa necessidade de pertencer a um grupo. Quando a gente fala de meninos de 13, 14, 15 anos, o que eles mais querem é estar em conjunto. E aí você vê esses meninos reproduzindo e propagando essas falas machistas, porque aí ouve o pai assistindo futebol e aí xinga, e aí vê na novela, e não sabe lidar e filtrar isso. E não sabe mesmo, Rebeca, porque eu preciso ser igual ao meu pai. Quando eu tenho um pai, né? Ou então, se eu tenho uma figura masculina, que quer dizer muito forte, você tem que ser macho. Você é macho, tem que fazer isso, peraí. Ele não pode chorar? Então, traz esse lugar meu lado masculino fica frágil. Não, mas eu preciso ser forte o tempo todo. Agora, Leandro, a série provoca uma série de reflexões sobre a agressividade desse personagem principal. Até quando ele está sendo acolhido pela psicóloga, ele tem momentos de explosão. E mesmo com uma casa confortável, uma família padrão, estudando em uma escola estruturada, ele tem esses problemas de comportamento. Novamente trazendo esse recorte para os nossos territórios, nossos adolescentes não têm essa vida estruturada como a série apresenta. E ainda assim, muitas vezes, a depender dos casos, a sociedade condena esse adolescente sem dar qualquer possibilidade de analisar e entender o contexto. Como que você avalia isso tratando de saúde mental e lidando com o adolescente no dia a dia? Muitas vezes na fundação, porque a gente tem um processo de roda de conversa. E essa roda de conversa muitas vezes traz muitos históricos. E dentro da nossa sociedade a gente não tem tempo de ouvir. Eu vou pegar muito nessa fala do tempo, porque o nosso tempo a gente coloca como precioso, mas a gente não dá o tempo do outro. Então, as escolas e até mesmo alguns espaços não permitem que ele seja ouvido. E às vezes esses adolescentes querem dizer tanto, grita, 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 e a gente, tá vendo? Esse menino é rebelde, tá vendo? Esse adolescente tá causando, mas a gente não quer entender que história tem por trás de todo esse lugar da família. Esse adolescente precisa ser ouvido dentro das escolas, dentro dos espaços que ele está convivendo. Qual que é o limite entre trazer protagonismo, esse adolescente como protagonista, e também ir direcionando, uma vez que ele não tem conhecimento, experiência de vida, para saber o que ele quer, para definir coisas sobre si mesmo? Eu acho que ele tem que estar no espaço de convivência, né? Que lugar de convivência que ele está tendo? Então, eu vou te dizer para você, olha, Rebeca, você está com essa prancheta, você está entendendo que processo você tem que fazer. Mas antes de eu não te der uma prancheta, você tem que ser protagonista disso, de ter a ação de falar, olha, eu preciso disso. Para dar direção. E esses jovens muitas vezes não são escutados e aí começa a ir fazer vários caminhos. Agora, desde o ano passado, o governo do estado estabeleceu o programa das escolas cívico-militares, que prevê o convívio de policiais militares no ambiente escolar. Que tipo de impacto essas escolas cívico-militares podem ter no dia a dia dos adolescentes, em especial dos negros e periféricos? Eu acho que é um processo muito forte que a nossa cultura vem trazendo, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, uma metrópole tão grande, não dá conta, né? Porque as nossas polícias são treinadas para matar. Eu vou usar esse termo mais forte porque é o processo que nós temos. Então, não é uma polícia de diálogo, né? Onde pensamos lá atrás, quando tinha as bases comunitárias, que era ser esse lugar de diálogo, o GCM ser lugar de diálogo. Pelo contrário, está sendo um lugar de dar medo e traz aquele lugar de, olha, você precisa ter uma arma. Para você ser valente, você tem que ter uma arma. Então, esse lugar cultural também vem muito forte. Então, como a nossa cultura em São Paulo e o Rio de Janeiro, porque são uma metrópole onde a gente tem mais casos, né? Então, onde teve muita violência nas escolas, onde colega matando um colega, e aí é mais fácil eu fazer o quê? Vou punir. Vou colocar um lugar onde deve ser de ensino,
Eu coloco um lugar de medo. É muito mais fácil privar, essa liberdade social, Uhum. né, a partir do momento que você coloca policiais ali para manter alguma "ordem", entre aspas, né, você cerceia a liberdade desse É, adolescente. vemos nossas escolas hoje dentro da periferia de São Paulo superlotada. Professores estressados com burnout muito forte, que é a doença que está em alta, e aí eles preferem o quê? Tira aquele menino tá causando, melhor sair dessa escola. Ou melhor, como eles colocam hoje, convidada a se retirar. A realidade que vivemos, como já conversamos até agora, não tem favorecido a convivência que acolhe as questões dos adolescentes. Que caminho família, escola e outros espaços de convívio podem pensar em trilhar para lidar com casos de bullying, por exemplo, e construir ambientes mais acolhedores? Eu vejo muito quando eu estou no CCA, de modo especial, ou até mesmo estou em um consultório, quando uma criança fala: "Sofri bullying", tá, mas por que você sofreu bullying? "Ah, porque o colega fez isso, fez aquilo". Então, a gente começa a olhar todo o processo, mas ele precisa estar num lugar do quê? De escuta. Não dá para eu só cuidar daquele adolescente que sofreu bullying, mas aquele que também causou. Porque é mais fácil eu falar: "Nossa, eu vou cuidar desse, que esse daqui tá mais mexido, mas e esse daqui que causou?". Eu tenho que entender como que essa família tá sendo acolhida. E não que eu vou deixar de acolher aquela que sofreu, mas como que eu tô sendo, né. Então, ambos têm que ser acolhido, ambos têm que ser ouvido. Você falou muito sobre esse lugar da escuta. Esse é o caminho? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa mensagem para a gente fechar esse programa, sobre esse lugar de escuta que é diferente de ouvir. Ouvir, a gente ouve um barulho, a gente ouve qualquer coisa, mas a escuta, ela está num lugar diferente. Sim, porque a escuta nada mais é do que eu parar, porque às vezes vai voltar algo pra mim, e eu vou ter que filtrar, que pode ser que seja uma coisa que eu não queira ouvir, e eu acolher. E entender que não é sobre mim, é sobre aquele ser que está falante, né. E a escuta, muitas vezes, a gente não pode fazer uma escuta andando, como você mesmo falou, é um barulho. Só tá barulhando o que tá dizendo e eu tô fingindo: "Tá bom, depois eu resolvo, depois eu faço". É escutar e parar assim: "Diga mais sobre isso. O que você tá dizendo pra mim isso? O que que aconteceu?". Pra pegar todo o histórico. Você falou dessa questão da escuta e muitas vezes os pais acham que os filhos são uma cópia. E às vezes esquece que esse adolescente que foi uma criança, ele vai vendo o mundo, ou ela vai vendo o mundo a partir das suas bagagens, né? Vai colocando coisas ali na sua mochila de Uhum. vida. E muitas das vezes não são as mesmas experiências que os pais tiveram. Que conselho você dá para esses pais nesse momento de tirar um pouco a sua mochila e abrir a mochila desse filho e ver o que tem dentro? Às vezes os pais esquecem que eles são os pais. Então, se ele é pai e mãe, ele tem que agir como pai e mãe, não como amigos. "Ah, mas eu sou amigo do meu filho". Não, você não é amigo do seu filho. Você conta tudo para o seu filho? Você não vai contar tudo. Mas esse lugar de dizer que é amigo é muitas vezes aquele adolescente que queria que o pai ouvisse mais, que os pais falassem mais, que fosse acolhido da forma que ele está acolhendo o dele. Mas aí eles confundem a fala como amigos. E não tem que ser amigo, tem que ser pai, tem que ser mãe, tem Uhum. que ser filho, né. Então, quando eu trago esse lugar da escuta, é parar e falar assim: "Tá, mas você agiu dessa forma, você me falou isso, como que nós podemos resolver?". Então esse processo vai vir muito forte nesse lugar de: Esse é meu papel". E às vezes os papéis estão tão invertidos, que daí ninguém sabe quem é quem. Pois é, e quando a gente fala novamente do tempo, que nós não temos, uma vez que a gente vem para casa para dormir apenas, não é? Uhum. Isso é também não deixa de ser uma violência, né? Muito forte. Que é a pior que eu acho, porque você não é escutado, você não é visto, E não é validado. e não é validado. Agora, Leandro, quais redes sociais você indica para a galera que está assistindo a gente em casa para se informar, para se aprofundar sobre temas assim, relacionados à adolescência, a questões de acolhimento e escuta ativa? Vamos lá, gente, eu tenho 3 ótimas pessoas, assim, que eu admiro muito. Ana Beatriz, uma psiquiatra, e Jário Bauer, tá bom? E também a Roseli Saião, que é uma psicóloga que trabalha na Folha, na Band News FM, que tá sempre aí. Deixe também suas redes sociais, por favor. Quem quiser falar comigo, pode mandar lá no direct, Leandro Rodrigues, vai aparecer lá uma fotinha, e aí eu tô lá falando um pouquinho, tá bom? Leandro, muito obrigada por dividir esse conhecimento com a gente, por ajudar a gente a entender esse universo que é a cabeça desses adolescentes, por onde passa tanta Tô coisa, tantas questões. Foi uma honra te receber aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Olha, tô feliz por estar num território que eu gosto muito, que é o Jardim Ângela, então gratidão a todos aí. Beleza? Seja sempre muito bem-vindo para voltar. Gratidão, obrigado, viu, gente?
E aí, o que você achou do nosso papo de hoje? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão para fazer? Conta aqui nos comentários pra gente. O Desenrola Aí é um programa quinzenal que busca trocar ideias com especialistas da quebrada, descomplicando assuntos relevantes que afetam o cotidiano da população negra e periférica. Por hoje ficamos por aqui, mas nos vemos no próximo episódio. Até lá!